Saudações, duques e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor, para mais uma análise do texto do GE, falando sobre a questão da vitória do Fluminense contra o Flamengo 2-1, gols de Cano e Pirani do Fluminense, gol de Everton Cebolinha pelo Flamengo. Vamos analisar para ver se realmente eu concordo com o texto, se eu discordo de alguma coisa. E é uma análise justamente que envolve tanto a psicologia quanto uma análise de texto normal. Bora falar então. Análise. Virada do Fluminense coroa Diniz, que soube entender o jogo para ganhar a Taça Guanabara. Treinador muda o esquema tático no intervalo e é superior equilibrando o meio com o Pirani. Só pra gente falar uma coisa aqui, eu discordo já do início ali. Porque eu não acho que ele soube entender e a partir disso ele fez isso. Toda vez que o Diniz está perdendo, ele normalmente se ataca mais pro ataque e tenta fazer o gol. É notável. A gente sempre vê a mesma coisa, né? Sai o zagueiro, entra um meia atacante e transforma somente o volante, né? O André em zagueiro. E aí realmente fica um esquema mais ofensivo. E bom, me parece que é sempre a mesma coisa. Então eu não posso falar que realmente soube entender o jogo e realmente ganhou. Eu acho que se não fosse tão comumente isso, aí sim a gente poderia falar. Mas é muito comum. O Diniz está perdendo, tira o jogador no meio, tira um zagueiro, coloca o André ali para ser zagueiro e faz isso tudo. Então eu não falaria justamente, não, o Diniz soube entender. Vamos com calma, né? A conquista da Taça Guanabara pelo Fluminense em cima do Flamengo teve um roteiro especial para Fernando Diniz e para Gabriel Pirani. Sim, eu acho que incluí para Gabriel Pirani muito mais porque é um cara que não era muito utilizado no Santos. O Santos realmente se desfez para realmente diminuir a carga de salário. E ele veio no jogo anterior, jogou até bem contra o Bangu, mas foi premiado justamente no jogo mais decisivo para o Fluminense da Taça Guanabara, que foi justamente contra o Flamengo. Então foi sim uma história muito grandiosa do Gabriel Pirani. O primeiro que carregava um fardo de não conquistar canecos, soube se mudar ao jogo e fazer trocas necessárias para conseguir o 2-1 de virada em cima do maior rival do clube. Eu já falei, não vou comentar de novo, que para mim não foi. O segundo, esquecido em Santos, se agarrou nas oportunidades do treinador para protagonista da vitória, a oitava do time nos últimos 12 Fla-Flus. Vamos falar sobre isso? Eu acho que o Santos, eu não sei que, assim, eu sei o que está acontecendo. Isso é efeito da Helman, que não escala jogadores bons no elenco. O Gabriel Pirani é um jogador bom que poderia ajudar muito o Santos. Cara, eu vi lá que o Santos tem o Oscar Ruiz, cara, que é um ótimo jogador e ele coloca no banco. Então eu não falaria esquecido em Santos, eu colocaria esquecido do Odair Helman. E sim, realmente é uma protagonista, né? E claro que chama muita atenção que nos últimos 12 Fla-Flus deu 8 vitórias para o Fluminense, alguns empates e poucas vitórias do Flamengo. Chama muita atenção isso. No primeiro tempo tumultuado, o Flamengo utilizou nova formação e foi superior por conseguir condicionar o meio de campo. Ele tentou justamente para tentar impedir esse tic-tac do Diniz, né? Ele fez justamente um ato até mais de coragem por parte do Vitor Pereira, que foi justamente colocar 3 zagueiros e 3 volantes. Que o Matheus França é um segundo volante, não é um armador.
Você tinha o Igor Jesus, que é também um volante. Pô, você não tinha ninguém ali realmente. Deixa eu ver aqui mais aqui o outro. E você tinha justamente no ataque o Arrascaeta e o Gabigol. Você tinha o Everton Cebolinha também. E aí você tinha dois marcadores de lado, você tinha todo mundo marcando e muito mais focado o time na defesa do que no ataque. Tentando sempre explorar no contra-ataque. E aí uma dessas explorações no ataque que o Everton Cebolinha fez acabou sendo esse gol. E aí o time que já estava postado na defesa se postou mais ainda. O time do Vitor Pereira impediu as tradicionais trocas de passes do Fluminense e se isolou aos pontos. Sim. Sem o ímpeto e a participação costumeira de Arias, que é o motor tricolor, e com quem não se encontrar sintonia com o contexto da partida, a equipe de Fernando Diniz se viu anulada. Sim. Mas mesmo assim a gente teve algumas chances, não foi totalmente anulado, mas a gente teve algumas chances que não era do contexto que o próprio Vitor Pereira estava pensando. Com a falta de situações para quebrar a linha de 5 marcadores rubro-negros, 6, né? O Fluminense foi pouco efetivo no último terço do campo. Com o adversário mais pilhado e mais energético no gramado, Everton Cebolinha foi diferencial dos primeiros 45 minutos. Fez jogada individual brilhante em cima de Samuel Xavier e Nino para abrir o placar. Eu acho que tipo o Everton Cebolinha foi um cara que foi deixado muito para trás e na minha concepção não era. Não é certo colocar mais do que 4 jogadores no ataque logo no início de jogo. E na minha proposta, eu não iria. Eu sempre colocaria o Everton Ribeiro na reserva e colocaria o Everton Cebolinha no ataque. Junto, por exemplo, quando vier o Bruno Henrique. Bruno Henrique de um lado, Everton Cebolinha do outro, Gabigol no meio. Colocaria o Arrascaeta realmente armando o time. Mas o Everton Cebolinha você viu, né? Eu sempre falei bem do Everton Cebolinha e ele acabou somente sendo um grande jogador desse jogo do Fla-Flu. No segundo tempo, como o time precisando de 2 gols para ficar com a Taça Guanabara, Fernandes compreendeu a necessidade de povoar o meio e foi corajoso. Novamente, não foi corajoso, ele sempre faz isso. Se ele não fizesse sempre isso e do nada fizesse isso, por exemplo, ele fez isso a primeira vez foi contra o Fortaleza, quando precisava de uma vitória. Então não, ele sempre faz isso. Utilizou mais uma vez a estratégia de recuar, André sagando o zagueiro, só que dessa vez desfez o trio ofensivo. Com Lima no lugar de Keno e Gabriel Pereira no lugar de David Braz, o treinador abriu o caminho para a vitória. Bom, o Keno estava indo mal, e na minha história não foi nem isso, foi justamente o Gabriel Pirani no lugar de Keno e o Lima no lugar do David Braz. O Lima pro Diniz, o Lima ele é o segundo volante. Ele não olha o Lima como meio armador ou como meio atacante, ou meio de lado, ou até mesmo atacante de lado. Ele coloca o Lima como um volante, segundo volante. Até mesmo o próprio esquema que eu mostrei aqui, só pra gente mostrar direito sobre como é que o Diniz olha. Eu vou só esperar aqui pra ver se entra logo o WhatsApp. Tá? Tem jogos que são diferentes. Hoje era o que pedia. O jogo contra o Bangu que não foi bem demais. O Arias não jogou quase nada no meio. Foi praticamente aberto. Porque realmente, né, tava muito povoado e meio que só tinha ataque mesmo pelas pontas, que foi justamente o que gerou os gols do Fluminense. Até agora eu concordo 100% com o Diniz. Hoje o Pirani funcionou melhor, já que estava mais espetado nas pontas, mas não temos uma maneira só de jogar. Isso foi muito interessante até. A gente não sabia como o Flamengo ia se comportar e qual ia ser a dinâmica do jogo. Eu acho assim, você estudar, beleza, mas não saber também é importante também. Podia até corrigir sem mexer, mas eu sei que com mexidas iria ter uma chance maior de virar o jogo.
Tá, eu não discordo de nada. Concordo que Ares, por exemplo, foi inefetivo sempre quando tava no meio. E aí ele colocou mais na ponta para colocar a gente povoando no meio, para ele não precisar ir pra ponta, ir pro meio. O Jordan diversas vezes faz a mesma movimentação, mas só quero mostrar aqui uma coisa pra vocês. Tá vendo aqui, ó? O Lima tá aqui. Mas o Lima na história, na eventual mudança, o Lima tá mais como segundo volante do que propriamente dito. Acho que até tinha feito anteriormente, tipo assim, isso aqui, calma aí. Esse aqui é atualizado. Atualizado. Mas tipo assim, eu coloquei o Alexander aqui, mas na história aqui tem que ser o Alexander. E aí na história o Lima vem pra cá. E aí você tem tudo isso daqui de mudança. E realmente, praticamente aberto. Precisava justamente de ataques mais para as pontas, já que o Flamengo estou no meio. Isso fez com que o Fluminense tivesse que mudar um pouquinho e mudou. Tanto que todas as duas jogadas para o gol foram justamente jogadas nas pontas. O primeiro gol foi justamente jogada na ponta, indo na ponta, vindo para o meio, o Cano chutando, fazendo gol. A segunda jogada foi o John Arias batendo, indo numa ponta, voltando para uma outra ponta e fazendo gol do Pirani. Então sim, o jogo foi nas pontas e essa daí era uma maior fraqueza justamente do esquema técnico do Vitor Pereira. Recém-contratado, Gabriel Pirani recebeu de Martinelli na esquerda e tocou para a área. O colombiano teve a oportunidade de chutar na área, mas buscou o fiel companheiro Cano, que não desperdiçou. O argentino chegou ao quinto gol, 6-6 pela Flux. Este também foi o 10º gol do atacante nos últimos 5 jogos de 2023. Com a equipe mais equilibrada, com a melhora no meio campo e atuando mais perto do gol, brilhou a estrela de Pirani, que, cara, é muito importante, cara. É uma aposta do Diniz que brilhou num jogo importante e você não sabe como que você... Cara, a gente tem que valorizar o garoto, tá? Igualmente quando tem que valorizar o Giovani, que também entrou muito bem. A gente tem que valorizar esses caras. Valorizar também o John Kennedy quando ele voltar. Valorizar o Marcelo. Mesmo sendo supervalorizado, a gente tem que valorizar mais ainda. E parabéns ao Diniz por ter realmente contratado esse grande jogador. Sem oportunidade no Santos, o jogador foi uma aposta de Diniz e correspondeu rápido. Olha só o que eu falei. Aproveitou não só a confiança depositada pelo treinador, mas também a bola chutada por Cano na área para virar o jogo e dar o triunfo no Fluminense na reta final. Até foi lindo, né? Voltando lá atrás, que ele falou sobre uma história do Pirani e do Diniz. Foi interessante, né? A aposta surgindo com uma vitória. Por mais simbólica que seja a Taça Guanabara, ela coroou o trabalho de Fernando Diniz e surge como uma possível guinada da carreira do treinador, que finalmente, merecidamente, levanta o caneco por um grande clube. Pra mim, a gente está valorizando bem o Diniz. Eu acho que mais valorizado do que isso é ruim. Então sempre a gente tem que ter sim um voto de confiança no Diniz, mas também tem um voto também de desconfiança por ele não ter tantos títulos assim na carreira. É claro que a torcida tricolor e o próprio comandante sonham com um bem maior, com bem mais. Mas se para grandes conquistas é você dar o primeiro passo, o Fluminense começa bem a caminhada erguendo um troféu diante do maior rival em uma temporada que tem tudo para ser vencedora. Que os títulos sejam sempre consequência de um trabalho bem feito, de muitas mãos. O Fluminense tem uma desproporção muito grande de receita para o nosso rival e outros rivais, mas com muito trabalho a gente consegue ir tirando essa desvantagem. Sabemos que a temporada está só começando. O Campeonato Carioca terminou a primeira parte e já começa com um jogo super duro, provavelmente no domingo. Vamos comentar bastante sobre isso? Sim, a gente tem uma receita muito menor do que Vasco, do que Botafogo e do que Flamengo, mas é isso. Eu já falei no vídeo sobre o MT do Vale, sobre o União Berlim. Você viu, por exemplo, da própria derrota do Flamengo no Mundial, que eu também já comentei sobre isso. E eu falei, cara, não é porque você tem pouco dinheiro é que você vai ser desvalorizado. Você tem que saber valorizar propriamente. Então,
pra mim, é justamente isso, é transformar essa desvantagem de ter pouca receita em vantagem. Coitado do Fluminense garantiu vantagem de dois ali, por aí vai. Bom, você está vendo, né, como é que a política de valorização do ser humano está dando uma guinada para a melhora do jogo de início. E a gente tem que fazer o igual, valorizando os melhores e compreendendo os piores. Parabéns ao Diniz, que realmente está fazendo de um elenco super barato um elenco vencedor. E vamos ficar acompanhando mais essa. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreve no canal, faça o que você quer, curte, comente, compartilhe, deixe a inscrição de vídeo, todos os dias 10, 12, 20 horas. Pix na tela e saudações tricolores.